Vamos vamos encerrar, na verdade, esses dias com o que o irmão já nos explicou, o irmão Thomas, sobre o último relacionamento da Trindade Divina com a casa de Deus, que é a relação do Espírito Santo com a casa de Deus. Nós já vimos, como o nosso querido irmão resumiu muito bem, a relação do Pai com a casa, a relação do Filho com a casa, e hoje vamos ver qual que é a relação do Espírito Santo especificamente, do Espírito Santo com a casa de Deus. Gostaria que lêssemos um texto para começar. Está na Epístola aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 19 até o 22. Efésios 2, 19 até o 22. Diz assim: assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a principal pedra angular, em quem todo o edifício, bem ajustado, vai crescendo para ser um santuário ou um templo sagrado, o santo, no Senhor, em quem também vós sois juntamente edificados, para a morada de Deus no Espírito. Amém. Então, como os irmãos lembram, o Pai, a casa do Pai são seus filhos, onde Ele, o que Ele escolheu desde a eternidade, e onde Ele, então, aos quais Ele fez seus filhos através do seu Filho. Então, essa é a sua casa, a sua família. Por isso aqui o primeiro que se menciona é que nós somos membros da família de Deus. Logo, também o Filho, na casa, nós falamos ontem, é o primogênito entre muitos irmãos que estão sendo conformados na sua imagem. Ele também é o fundamento da casa, que aqui é mencionado claramente, a pedra angular, o fundamento sobre o qual se constrói a casa de Deus. Ele claramente também é o sumo sacerdote, que é o mediador na casa de Deus, entre Deus e os filhos de Deus e os homens. E aqui nós temos a última menção. E aqui o apóstolo nos diz que a casa também é a morada do Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos focar-nos no Espírito Santo de Deus e na sua relação com a casa de Deus nessa tarde. A pessoa bendita, divina do Espírito Santo de Deus, em alguns ambientes cristãos, algumas assembleias cristãs, é a pessoa menos, vamos dizer assim, reconhecida ou conhecida pelos crentes, pelos santos. E isso traz, como vamos ver, um grande prejuízo à vida da igreja. Porque, assim como o Pai tem uma obra própria, que é a obra própria do Pai, e o Filho tem uma obra própria, que é a obra própria do Filho, o Espírito Santo também tem uma obra própria, que não é a obra do Pai, não é a obra do Filho, especificamente, mas propriamente a obra do Espírito Santo de Deus. E são precisas a obra do Pai, do Filho e do Espírito para ter a obra completa de Deus. Então, se falta a obra específica do Espírito Santo, nós não temos a obra completa de Deus. E para entender isso, nós precisamos entender primeiro quem é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Por que nós falamos assim? Os irmãos sabem que na Escritura está revelado que Deus é um só ser, existe apenas um Deus, um ser divino, que possui nele, esse ser possui todos os atributos da divindade, que são atributos essenciais da divindade, e só ele possui. Deus é omnipotente, omnisciente, omnipresente, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é perfeitamente santo, e todos aqueles atributos que os irmãos já conhecem, tanto os atributos, chamamos assim, essenciais, os atributos morais de Deus. Todos eles pertencem ao mesmo ser divino, para usar uma expressão que usam os antigos santos da igreja, os antigos teólogos da igreja, numa mesma substância divina, todos os atributos estão presentes. Quer dizer, apenas um só ser, unidade divina. Deus é um. Essa é a grande declaração de fé do Velho Testamento. Escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um. Não existem
mais deuses, apenas um Deus. Mas esse Deus existe em três pessoas. Três pessoas que compõem, não compõem, que são, ao mesmo tempo, esse mesmo Deus. Essa mesma substância divina existe em plenitude em três pessoas. Não é outra substância, a mesma substância divina. O único Deus, o único ser divino, existe em plenitude em cada uma dessas três pessoas. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por vezes, quando nós falamos da Trindade, para a mente humana fica difícil entender como isso é possível, porque estamos falando de Deus, que é o ser que está além de todo entendimento humano, e a essência divina está além da compreensão humana. Mas mesmo assim nós temos essa revelação. Deus revelou de si mesmo essas coisas. O Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito Santo é plenamente Deus. Mas não é que a substância, para que você entenda bem, não é que essa substância divina, esse ser divino, está dividido em três partes. Não é assim como é Deus. Por isso, quando os pais da igreja estabeleceram o que era realmente a Trindade, eles colocaram, vamos dizer assim, uma regra essencial para entendermos a Trindade. Um Deus em três pessoas, sem dividir, sem confundir as pessoas, nem dividir a substância. Quer dizer, nós não podemos dividir a substância de Deus, ou o ser de Deus, em três partes, como se cada parte fosse uma pessoa. Isso seria um erro. Mas também não podemos confundir as pessoas, como se o Pai fosse o Filho fosse o Espírito fosse o Filho, porque existia naquele tempo o chamado modalismo, uma heresia que ensinava que a Trindade era algo assim como modos divinos, modos de manifestações divinas. O mesmo Deus, num momento era o Pai, no outro momento era o Filho, e no outro momento era o Espírito Santo. Mas isso é um erro. As três pessoas divinas são eternas e essenciais no ser divino. E, portanto, existem eternamente. Cada uma delas. Sendo cada uma delas plenamente e totalmente essa substância divina. Esse ser divino. E isso quer dizer que cada uma delas é por direito próprio. É importante entender isso. Cada uma delas é por direito próprio Deus. Um sentido próprio e absoluto. E possui, cada uma delas, eternidade, infinitude, omnipotência, omnisciência, omnipresença e todos os atributos que fazem parte do ser divino. Essa é a doutrina da Trindade, que está ensinada claramente na Escritura. E quando pode ser que algum dos irmãos pense muito, mas isso é muito abstrato, irmão, fica muito longe da nossa experiência. Mas não é. Na verdade, se nós entendermos claramente o que significa, nós entenderíamos quão importante é para a nossa vida cristã. Porque se nós descuidarmos uma das pessoas benditas da Trindade, nós descuidamos Deus. Nós não podemos adorar apenas o Pai, ou honrar, ou reconhecer, ou ter comunhão apenas com o Pai, sem o Filho. Isso nós falamos ontem. Os irmãos escutaram muito isso da Escritura. Que nós não podemos conhecer o Pai, nem ter comunhão com o Pai, sem o Filho. E rejeitar o Filho, ou desconhecer o Filho, é desconhecer o Pai. O mesmo é verdadeiro a respeito do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ter comunhão real com o Pai e com o Filho, nem ter conhecimento qualquer do Pai e do Filho, sem o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos receber os benefícios da obra do Filho sem o Espírito Santo. Nós não podemos receber a eleição e o amor do Pai sem o Filho, sem o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é a pessoa específica da Trindade, num sentido próprio, o que podemos chamar da economia da Trindade, na administração da Trindade a respeito da sua criação. Ele é aquele que faz, vamos dizer assim, o relacionamento, a experiência direta entre Deus e a sua criação. O Espírito que traz tudo que foi determinado no conselho eterno do Pai, tudo aquilo que foi realizado no tempo pelo Filho e consumado por Cristo, na sua encarnação, morte, ressurreição e exaltação, é o Espírito que traz tudo isso para a experiência dos santos. E sem o Espírito, isso nunca seria parte da nossa vida. Por isso é tão importante considerar a pessoa específica e própria do Espírito Santo de Deus. Lembre disso, Ele é Deus.
E o que quer dizer que Ele é Deus? Que Ele tem a mesma dignidade do que o Pai e do Filho. A mesma glória que o Pai e o Filho. Ele merece a mesma honra e reconhecimento que o Pai e o Filho. Porque nós não podemos dividir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por vezes nós temos na nossa mente, porque nós usamos da nossa imaginação, às vezes, então temos como que imaginamos três pessoas diferentes, assim, muito separadas. O Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito está aqui. Então, agora vou falar com o Pai, agora vou falar com o Filho, agora vou falar com o Espírito. Mas não é assim como acontece realmente. Por quê? Porque as três pessoas são um Deus. E elas estão eternamente compenetradas. É isso que os pais da igreja, chamados os pais capadócios, chamavam de a pericoresis divina. A dança eterna da divindade, da Trindade. Eles estão tão compenetradas entre si, tão compenetradas, que tudo que o Pai faz, realmente também o faz o Filho e o Espírito, no mesmo tempo. E quando o Filho faz alguma coisa, é o Pai e o Filho que fazem juntamente com ele, e o Espírito. E quando o Espírito faz, é o Pai e o Filho que estão fazendo junto com o Espírito. Nunca estão separadas em nenhuma das suas operações e ações. Você pode ver isso claramente. Por exemplo, está escrito que o Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos. É o Pai que ressuscitou o Filho. Mas também está escrito que o Senhor colocou a sua vida, deu a sua vida e a voltou a tomar para si. Ele ressuscitou. Mas também está escrito que ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aí você pode ver claramente que sempre os três agem juntos. E que a obra de Deus é sempre, sempre a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo de Deus. Mas, claro, na Escritura se nos mostra que na economia de Deus, o Pai tem uma obra própria, Ele escolhe, Ele determina, Ele ama desde a eternidade, Ele escolheu os filhos, Ele determinou o propósito eterno para os seus filhos. Você entende? E Ele enviou o seu Filho. Esse é o Pai. Do Pai vem a vontade e os propósitos eternos a respeito da criação. Mas o Filho quem executa tudo isso, e o Espírito quem traz tudo isso e o aplica na história da criação e particularmente na história da casa de Deus. E isso é maravilhoso. Mas agora, a respeito da casa de Deus, a casa é a casa do Pai, são seus filhos. A casa é a casa do Filho, são seus irmãos, é o seu corpo, como se nos lembrava. Ele é o cabeça, é também o fundamento, e ele é o sumo sacerdote, que é mediador da casa de Deus, sobre a casa de Deus. Mas por o Espírito Santo, a casa de Deus também é sua casa própria, no sentido próprio, é a sua casa, porque a casa de Deus para o Espírito Santo é seu templo, é a sua habitação, morada eterna. Nós que somos a casa, fomos escolhidos na eternidade para sermos a morada eterna do Santo Espírito de Deus. Então também a sua casa própria, que Ele ama com zelo. Assim está escrito. O Espírito que Ele fez morar em nós, nos anseia com zelo, até com ciúmes, porque nos ama também. O Espírito Santo de Deus. Assim diz Santiago 4:5. Então você vê isso. O Espírito também tem um interesse na casa de Deus, da mesma maneira que o Pai e o Filho têm interesse na casa de Deus. Porque todos estão sempre agindo juntos. Agora, irmãos amados, umas grandes deficiências em um setor da igreja, das igrejas, do cristianismo, é claramente a negligência da pessoa do Espírito Santo. Tem outro setor, os chamados irmãos pentecostais, que exageram algumas atividades do Espírito Santo, da pessoa do Espírito, mas principalmente as questões carismáticas, os dons, essas manifestações carismáticas do Espírito. E outros que, no lado contrário, negligenciam a pessoa do Espírito Santo de Deus. Muitos pensamos no Espírito Santo como se fosse apenas uma força que está lá, atuando de alguma maneira por trás, nas sombras da vida cristã. De alguma maneira nós sabemos que o Espírito está atuando, está fazendo, está agindo, mas não precisamos nos importar muito, porque de fato Ele sempre está. Nós nascemos de novo, temos o Espírito dentro de nós e, portanto, podemos nos focar na Escritura, na Palavra, mesmo no Pai, no Filho, e o Espírito sempre vai estar aí na nossa disposição.
Mas esse é um grande erro no nosso relacionamento com o Espírito. Você imagina que você tem uma pessoa morando com você e você nem fala para ela? Imagina, irmão, esposa, você está morando com seu esposo e você nunca fala com ela, nunca leva em conta, nunca parece nem perceber que ele está. Mas você conta com ela, você levanta pela manhã e aí o café está servido, está tudo pronto. Mas você nem presta atenção para ela. Seria isso certo? Seria isso uma coisa certa de fazer? Irmãos, ele é a terceira bendita e eterna pessoal. Ele é pessoa. Assim como o Pai tem sentimentos, desejos, anseios, amores, desde a eternidade por nós, e o Filho tem também, ele também os tem, porque ele é uma pessoa, como o Pai, tão pessoa como o Pai e o Filho. E, portanto, ele precisa ser honrado como sendo uma bendita pessoa divina. E negligenciar o Espírito é considerar ele apenas como uma influência, um poder que atua de alguma maneira, que nós contamos com ele, pois nunca prestamos atenção específica para ele. Alguns irmãos até usam da Escritura para fundamentar ou justificar essa atitude. Eles dizem, pero está escrito aí, o Senhor disse que o Espírito não falará dele mesmo. Então é errado falar do Espírito, enfatizar a pessoa do Espírito, nos focar na pessoa do Espírito, porque está escrito, o Senhor diz, ele não falará dele mesmo. Mas essa é a nossa tradução, não é exata a respeito do texto grego. O texto grego que diz que ele não falará pela conta própria. Você vê a diferença? Que o Espírito nunca fala por iniciativa, por conta própria, como se fosse uma coisa independente. E já sabemos por quê. Porque o Pai, o Filho e o Espírito sempre agem juntamente. Mas a mesma coisa está escrita do Filho. O Filho não fala pela conta própria. Não está escrito assim. Se o Filho não faz isso, o Espírito também não faz isso. A ênfase do Senhor é que o Pai, o Filho e o Espírito sempre estão atuando juntos. Ouvir ao Espírito, e ouvir ao Filho, e ouvir ao Pai. Sempre assim. Por exemplo, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós vemos que é o Senhor falando para as igrejas. O Senhor aparece, se revela para João e diz, escreve o anjo da igreja em Éfeso, escreve o anjo da igreja em Esmirna, em Sardes, em Laodiceia, em Pérgamo e assim por diante. E sempre no final de cada carta termina assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O quê? O que o Espírito diz às igrejas. É o Senhor Jesus que está falando, mas também é o Espírito que está falando. Porque quando o Senhor Jesus fala, é sempre o Espírito que fala. O Senhor Jesus fala sempre através do seu Espírito. Então nós temos aí que a pessoa bendita do Espírito está sendo colocada nessa dimensão. Então, quando o Senhor Jesus, no capítulo 13, a partir do capítulo 13 do livro de João, do Evangelho de João, a partir daí o Senhor começou a falar aquele famoso discurso, chamado discurso do cenáculo, onde ele falou as suas últimas palavras antes de morrer, de ir para a cruz, essa noite da última ceia. E aí você vai ver que o Senhor falou muito claramente sobre o Espírito Santo. Ele enfatizou a vinda da pessoa e enfatizou a obra que o Espírito faria quando viesse. E isso é muito importante. Veja como ele trouxe o nosso foco para o Espírito. É o Senhor que fez isso. É o Senhor mesmo que trouxe nosso foco e colocou nosso foco no Espírito Santo. E isso concorda com o que os outros evangelhos falam. Lembra que quando o Senhor ressuscitou, Lucas enfatiza muito isso. Ele disse para seus discípulos, ficai aqui em Jerusalém. Até quando? Até que sejais investidos de poder do alto. Porque o Espírito Santo vai vir. Então, é muito claro que no final da sua vida, antes da sua ressurreição e depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo enfatizou a pessoa e colocou o foco dos seus discípulos na pessoa, na vinda da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então você pode ver aí, por exemplo, vamos ler alguns versículos. Capítulo 14, versículo
15, a primeira menção nesse discurso. Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai e vos darei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Para que esteja convosco para sempre. E a expressão, ou a palavra que é aí traduzida como Consolador no grego é Paracletos. E significa aquele que vem ajudar, a sustentar, a defender, a proteger, a encorajar. Aquele que se coloca do lado do outro para fazer todas essas coisas. E observe com atenção a expressão que o Senhor Jesus usa. Outro. Por que outro? Porque eles já tinham um Consolador. Quem era esse? O mesmo, o próprio Senhor Jesus. Mas ele fala agora de outro. Outro no sentido de outro igual do que eu. Outro. Da mesma qualidade do que eu. Outro como eu. Que vai fazer por vocês o mesmo que eu faço. Mas presta atenção, falta um pouco. Mas o fará ainda melhor do que eu. Pô, imagina, o Senhor está dizendo que esse Consolador será ainda melhor do que ele. Não porque é melhor na sua característica, seus atributos pessoais, porque o Filho e o Espírito são exatamente o mesmo Deus. Mas porque o Espírito Santo não estaria só com eles, mas em eles. Veja a diferença. Se você for um dos discípulos, um dos 12, aí está o Senhor Jesus subindo naquele monte sendo transfigurado, mas apenas 3 foram testemunhas disso. João, Pedro e Tiago. Você lembra? E cadê os outros? Estavam lá. Existia uma grande limitação para todos eles. Nem todos podiam ter essa comunhão íntima com o Senhor o tempo todo. O Senhor não podia se repartir entre todos eles. Limitação física. Mas quando vier o Espírito Santo, Ele estará em vós. E então todos teriam a mesma possibilidade de comunhão e intimidade direta, constante, permanente com o Espírito Santo de Deus. E por isso era muito melhor que Ele fosse para que o Espírito Santo viesse morar com eles. E essas são palavras do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crer nas palavras do Senhor. Porque é isso que Ele disse para nós. Veja agora. O que Ele vem fazer? Versículo 8. 14, 8. Capítulo 16 agora. Aí está o que nós estamos falando, capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Aí está. Agora, o que ele vem fazer? Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem convencer o mundo. É a obra própria do Espírito Santo trazer convicção, arrependimento e conversão ao coração dos homens. Vamos ver isso um pouco mais para frente, mas fique com isto. Nunca o homem poderia ser salvo sem a operação do Espírito Santo no coração. Isso não é possível. É Ele o único que tem o poder de convertir o coração dos homens para Deus. Porque nós somos totalmente depravados. Talvez os irmãos já ouviram falar da doutrina da depravação total do homem. Uma doutrina fundamental dos reformadores, da reforma protestante. O que quer dizer depravação total do homem? Não significa que nós somos tão depravados que somos incapazes de fazer qualquer coisa boa. Não é esse o significado. Claro que o homem caído, pecador, ainda é capaz de fazer muitas coisas boas. Não é isso. Depravação total significa que o pecado entrou de tal maneira no coração humano, contaminou de tal maneira a natureza humana, que nós, por nós mesmos, nunca nos voltaríamos para Deus. Nunca desejaríamos voltar o nosso coração para Deus. Nós somos pecadores e fugimos de Deus. Odiamos Deus na nossa natureza. Rejeitamos Deus na nossa natureza. Somos filhos de ira. E nunca voltaríamos para Deus se não for porque o Espírito Santo traz arrependimento e fé
e conversão ao coração. Por nós mesmos, nunca iríamos para Deus. Por isso que a ênfase da Escritura não é que nós buscamos Deus, é que Ele nos buscou primeiro. E isso é a obra do Espírito Santo. Então, é isso que Ele faz no mundo. Convence, traz convicção, entendimento, arrependimento e salvação para o coração humano. Ele também, diz o Senhor Jesus Cristo, nos conduz a toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. O que significa que Ele é o Espírito da verdade? Não é apenas que Ele é o Espírito que nos traz a verdade num sentido cognitivo, meramente ou somente mental, cognitivo, intelectual. Claro que sim também, porque a verdade tem um aspecto cognitivo, mental, intelectual. Mas verdade significa que Ele é o Espírito que nos traz a realidade das coisas divinas. Ele nos comunica a realidade, a experiência das coisas divinas. Ele faz realidade tudo o que está no Pai e no Filho, na nossa experiência. Espírito da realidade. E só o Espírito Santo pode fazer isso nas nossas vidas. Portanto, Ele é o Espírito da realidade. E o terceiro, diz o Senhor, Ele dá testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele vem para dar testemunho. No livro de João é muito importante isso. O Senhor diz para os discípulos, vocês, os 12, os 11 nesse caso, que ficaram, os 11 apóstolos, vocês são as minhas testemunhas. E quando venha o Espírito Santo, vos dareis testemunha, mas Ele dará testemunho junto com vós. Quer dizer, o testemunho a primeira testemunha do Senhor Jesus Cristo não são os apóstolos, é o Espírito Santo de Deus, porque Ele testifica no coração do homem a respeito de Jesus Cristo. Traz o conhecimento, a verdade, a certidão sobre a pessoa de Cristo para o coração humano. Ele é o primeiro e o principal das testemunhas. Muito bem. Poderíamos falar tanto mais do Espírito Santo, irmãos e irmãos. O Espírito Santo é o Deus infinito e poderíamos falar pela eternidade toda do Espírito Santo e não conseguiríamos esgotar o tema do Espírito Santo, porque Ele é Deus e, portanto, é infinito. E o seu ser nunca se esgota. Mas vamos ficar agora olhando para o que eu penso nós precisamos, a igreja precisa com mais urgência nos dias de hoje, de escuridão, de trevas e do aumento de pecado, a maré do pecado no mundo. Então vamos ir para o livro de Atos, que é claramente o livro que nos fala com mais clareza sobre a pessoa, a obra do Espírito Santo de Deus. O livro de Atos começa justo quando o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos. Lucas diz que ele apareceu durante 40 dias. Se apresentou vivo, versículo 3, 1:3, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes a respeito do reino de Deus. E ele diz que, versículo 4, e estando reunidos com eles, mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele, ouvistes de mim. Já vimos como ele falou dessa promessa em João. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eles tinham que ser as suas testemunhas, seriam testemunhas suas, como diz a Escritura. E em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até as regiões mais distantes da terra. Mas isso só aconteceria, como ele diz no versículo 8, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Portanto, aqui novamente o mesmo que está escrito aí em João. Eles seriam capacitados para ser testemunhas de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Porque, irmãos amados, você poderia ser a mais fiel das testemunhas, contar histórias de Cristo para o mundo inteiro, mas ninguém seria salvo se não for pelo testemunho do Espírito Santo. É Ele quem testifica junto conosco e coloca esse testemunho, a verdade, no coração e destrói as trevas do coração humano e traz o testemunho de Jesus Cristo. Se nós não temos esse poder que dá o Espírito para sermos testemunhas e testificar de Cristo, nunca nada vai acontecer. Por isso o Senhor falou, é necessário que vocês fiquem aqui ainda.
em Jerusalém. Fiquem, esperem. Vocês precisam. Não é uma possibilidade, não é um acréscimo. É uma necessidade vital. Se vocês não são batizados, capacitados, investidos de poder pelo Espírito, vocês não podem ser as minhas testemunhas no mundo. É isso que o Senhor está dizendo para eles. Portanto, fiquem aqui. Mandou para eles. Fiquem, esperem. E será em poucos dias mais. E o Senhor foi levado lá para o céu, na vista deles. Voltaram para Jerusalém, entraram naquele aposento alto. E 120 irmãos estavam aí perseverando em oração, esperando pelo Espírito Santo de Deus. Deus desceu lá no Sinaí. A glória de Deus desceu lá no Sinaí e fez uma aliança com Israel. Deus desceu ainda mais, muito mais, quando o Filho se encarnou. A segunda descida de Deus na história do mundo. Mas a terceira e a última, Ele desceu naquele dia, em Pentecostes. Na bendita pessoa do Espírito Santo de Deus. 3 vezes desceu Deus para o mundo. Uma vez lá no Sinaí, o Pai. Outra vez lá, na encarnação, no ventre de Maria, o Filho. A terceira vez, lá nos dias de Pentecostes, em Jerusalém, o Espírito Santo de Deus. E nesse dia começou a era do Espírito, a era do reinado supremo de Cristo sobre todas as coisas. Agora, vamos ver isso. Mas eles ficaram aí em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo. Agora, eu quero lembrar duas cenas do Velho Testamento para nós entendermos o que vai acontecer nesse momento. 2 cenas. Capítulo 40 de Êxodo. Você não precisa ir lá porque depois pode conferir. No último parágrafo desse capítulo. Quando Moisés acabou de construir o tabernáculo, quer dizer, o templo, aquele tabernáculo, a casa, a morada de Deus com os homens, o tabernáculo do testemunho, como é chamado. Quando acabou de construir, colocou todas as partes do tabernáculo e colocou os móveis e as peças dentro do tabernáculo e colocou a arca da aliança no lugar santíssimo e foi terminada a obra do tabernáculo. O que aconteceu? Lembra? A nuvem de Deus, a nuvem da glória veio e pousou sobre o tabernáculo. E a glória de Deus encheu o tabernáculo. A presença real de Deus, a presença viva de Deus encheu a casa. Primeira referência. Segunda, Salomão terminou de construir o seu templo, também casa de Deus. E quando ele terminou, fez uma dedicação, uma longa oração, dedicando o templo a Deus. Aí ele se prostrou diante do templo, orou pelo templo, todos os filhos de Israel ouvindo essa oração, o rei orando pela casa, dedicando a casa de Deus. E quando ele terminou de orar, estava aí o holocausto, ainda não tinha sido oferecido, mas estava aí, os animais estavam aí partidos e colocados sobre o altar. E o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o holocausto. E que mais? E a glória de Deus encheu a casa. Essa era uma glória visível, palpável, perceptível. Não era apenas uma ideia, um conceito, mas era uma realidade que eles podiam sentir. E era tão intensa essa realidade que os sacerdotes nem podiam entrar no templo. E lá no tabernáculo também a mesma coisa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo porque a glória de Deus enchia o templo. Essas duas referências nos falam do propósito de Deus de encher a sua casa com a sua presença e morar na sua casa. Essa é a referência do Velho Testamento. Mas essa casa era um tipo, uma tipologia, era uma sombra da realidade. Mas aqui nós temos a verdadeira casa de Deus. A casa que não é física, é espiritual. Está feita de pedras vivas, dos filhos de Deus, que Cristo salvou pela sua morte, que Cristo uniu a si mesmo na cruz e fez deles um só corpo, seu corpo, e os uniu eternamente com Ele. A verdadeira casa de Deus, que foi construída, edificada por Cristo, pelo Pai, através do Filho, na cruz, primeiramente. Agora o Filho ressuscitou. Ele foi elevado para o céu e se assentou à direita de Deus. Mas a casa está aqui, na terra ainda. E falta, vamos dizer assim, o toque final de aprovação
de Deus sobre a sua casa. Qual que era o toque? A glória de Deus encheu a casa. É isso que vai acontecer aqui então. O Espírito de Deus desceu do céu. Veio do céu, foi derramado. E a glória de Deus, a glória do Pai e do Filho e do Espírito, no Espírito, encheu a casa de Deus. E esse dia nasceu a igreja de Deus na terra. Esse foi o dia glorioso do nosso nascimento. Não foi glorioso o nosso nascimento? A glória desta casa, falou o profeta para Zorobabel, será maior do que a primeira. Mas não, ele estava falando do segundo templo de Zorobabel, que não era mais glorioso do que o templo de Salomão. Ele estava falando da casa espiritual de Deus. Os filhos verdadeiros de Deus. As pedras vivas que ele colocou juntos para ser morada de Deus. E quando o Espírito Santo desceu, a glória de Deus encheu a casa. Era uma glória viva, real, presente, palpável, experimentável. Eles estavam aí reunidos. Vamos ler. Capítulo 2, versículo 1. Quando chegou os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que soprava e encheu toda a casa onde estavam assentados. Muito linda expressão. Eu penso que essa expressão está propositadamente colocada aí por Lucas, inspirada pelo Espírito. Encheu o quê? A casa. Claro, era uma casa lá, física, em Jerusalém, mas o sentido está claro, né? Assim como a glória de Deus encheu o tabernáculo, a glória de Deus encheu o templo de Salomão, a glória de Deus encheu a casa. Mas aqui é o cumprimento do tipo do Velho Testamento. Aqui está a realidade e não mais a sombra. Ele veio e encheu a casa. Um vento poderoso que soprou. Um vento que agitou, abalou a casa inteira. Você imagina estar aí? Um vento que parece um furacão entrando naquela casa, mexendo a casa, movimentando a casa, abalando a casa, e um senso, porque isso é o que mais importa, não é a questão física do vento, o senso da presença de Deus tão forte, tão palpável, tão real que descendeu sobre eles. Irmãos, esse é o testemunho do Espírito Santo. Ele traz o senso real da presença de Deus à igreja. Esse é o sinal mais importante da presença do Espírito Santo. Nós não podemos falar que estamos sendo, vamos dizer assim, vivificados, estamos andando no Espírito, se não temos esse senso real da presença de Deus entre nós. Porque isso é o que caracteriza o testemunho do Espírito Santo. Quando ele encheu a casa lá no Velho Testamento, era real. E isso era apenas a sombra. Você imagina que a realidade será inferior à sombra. Se na sombra a glória de Deus foi tão gloriosa e tão poderosa que apareceu aí, que as pessoas ficaram abaladas e nem conseguiam entrar, quanto mais será a realidade? E aqui, essa glória eterna, bendita, veio com o Espírito Santo e encheu a casa. E imediatamente diz que mais? Que aconteceu? E lhes apareceram línguas como de fogo, que repartindo-se pousaram-se sobre cada um deles, e todos, e isso é a glória da nova aliança, todos foram cheios do Espírito Santo. No Velho Testamento, ser cheios do Espírito Santo era o privilégio de uns pouquinhos. Poucos tinham o privilégio de serem cheios do Espírito Santo. Sabe quem? Os reis, por isso eram os ungidos, os reis, os profetas e os sacerdotes. E mais ninguém. Ninguém mais tinha esse privilégio. Mas aqui, todos. Todos. Grandes, pequenos, velhos, meninos, crianças, velhinhos, jovens, mulheres, homens, pobres, ricos, tudo que você, não importa. Quando todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Porque todos são a casa de Deus. E Ele encheu a sua casa da sua presença.
Todos foram cheios. E todos sentiram nesse instante essa presença gloriosa que entrou neles. Encheu eles de luz, de vida, de glória, da presença de Deus. Da pessoa bendita, do Pai e do Filho, no Espírito. Tudo isso veio sobre eles. E no instante apareceram sobre eles línguas repartidas como de fogo. Por isso é uma visão muito interessante. Ontem nós vimos que a igreja está representada, no livro de Apocalipse, cada igreja está representada por um candeeiro. Você lembra como era um candeeiro? Lá em Israel, no Velho Testamento, era uma lâmpada que tinha 7 braços. E sobre cada braço estava uma luz, uma lâmpada, acesa perpetuamente. Agora você pode ver a imagem aqui. Veja todas essas pessoas sentadas, orando, paradas, sei lá como, mas cada um aí. E num instante sobre cada um deles foi acesa uma luz. E quando você olha para a visão geral, o que você vê? Um candeeiro, com todas as luzes acesas. Porque isso somos nós. O testemunho de Jesus Cristo na terra. O Espírito Santo acessou as lâmpadas do candeeiro esse dia. E todos se tornaram testemunhas de Jesus Cristo, portadores da luz de Cristo para o mundo. E é isso que é a igreja. Mas quem acessa as lâmpadas é o Espírito Santo de Deus. Você lembra da visão lá de Zacarias, quando o Senhor diz mostra uma visão. O que vês tu, Zacarias? Ele diz, eu vejo um candeeiro. O que mais? Eu vejo duas oliveiras. E também vejo oliveiras que vertem azeite num estanque lá atrás, um tanque lá atrás. E desse tanque vem o azeite que alimenta as lâmpadas do candeeiro. Lembra dessa visão? E o Senhor diz para Zorobabel, então vai lá, Zorobabel, e vai lá, diz para Zacarias, vai lá, Zacarias, fala para Zorobabel, não é com o exército, mas com o meu Espírito, diz o Senhor. Uma linda figura do Espírito Santo alimentando o testemunho da igreja de Deus, as lâmpadas. Então, essa é a visão que nós temos aqui. As lâmpadas são acesas e o testemunho de Deus se estabelece na terra. A igreja se torna o candeeiro, a lâmpada do testemunho para iluminar as trevas do mundo. Vamos avançar um pouco. Logicamente, quando isso aconteceu, houve um tumulto. Um dos grandes problemas que nós temos com o Espírito Santo é o tumulto. Sabe por quê? Porque quando o Espírito desce sobre os homens e é derramado, ele produz tumulto. E aí estamos nós muito ordenados, achando que tudo tem que ser muito ordenado, certinho, tudo assim, bem ordenado na igreja. Aí vem o Espírito Santo, tudo fica desarrumado e o tumulto entra na igreja. E como traz conflito para o homem, o tumulto que o Espírito Santo produz. Esse foi sempre, vamos dizer assim, não o problema, mas um dos grandes problemas que trouxeram os grandes avivamentos. Um avivamento não é mais que um derramamento do Espírito de Deus na história do mundo. O Espírito foi derramado em Pentecostes, mas toda vez que a igreja entrou num estágio de declínio, de corrupção espiritual, o Espírito Santo foi derramado novamente na história. Uma visitação poderosa do Espírito para restaurar a igreja, a sua normalidade. Quando nós olhamos para a igreja lá em Jerusalém, no livro de Atos, daí para frente, os primeiros capítulos, até o final do livro, o que nós vemos? Vemos a igreja normal. O irmão Weshmani gostava de falar assim, a igreja normal, porque nós somos anormais. E nós que somos anormais, não é que lá temos a igreja excepcional e nós somos normais, não. Nós somos anormais e essa é a igreja normal. E irmão, mas essas não são palavras de Weshmani, na verdade, quem primeiro usou dessas palavras foi Jonathan Edwards, o grande pregador do Senhor, o servo de Deus, lá no século XVIII, no primeiro grande despertamento espiritual, lá nos Estados Unidos. Ele disse, o Espírito Santo, o que é um avivamento? Ele diz assim, o avivamento é um derramamento poderoso do Espírito Santo para trazer a igreja de volta à
normalidade. É isso. Porque a normalidade da igreja é o que nós vemos no livro de Atos. Isso deveria ser a experiência da igreja constantemente na terra. Se a igreja for ungida, vivificada e poderosamente conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não temos a experiência que lemos no livro de Atos, somos nós os que somos anormais. E precisamos voltar lá. E precisamos que o Espírito Santo novamente nos visite e nos leve para essa experiência que está aqui claramente definida. O Espírito Santo veio esse dia, desceu sobre eles. Houve aquele tumulto. Eu acho que lá em São Lourenço eu contei esta história. Mas acho muito interessante. Alguns irmãos ouviram falar do irmão Andrew Murray, ou como que era que é? Pronunciar aqui? Andrew Murray. Ouviram falar de um grande servo de Deus. Nós temos lido muitos livros dele, muito proveitosos. Mas ele era lá em África do Sul, era um ministro reformado da igreja reformada holandesa. Então, você imagina, a igreja reformada holandesa é uma coisa muito ordenada, muito séria, muito rigorosa, tudo assim, bem assim, limitado, tudo que tinha que acontecer, a ordem da reunião, tudo bem assim, arrumadinho. Esse era o jeito deles. Um dia ele estava lá, e lá estava acontecendo uma reunião de jovens, mas ele não estava presente na reunião, estavam outros irmãos aí presentes, e ele estava lá no seu escritório estudando a palavra, e veio um irmão correndo para ele. Ele era o pastor, o que foi? Olha lá, está acontecendo um tumulto. Olha, lá na reunião de jovens, é uma situação horrível. Os jovens estão totalmente desordenados. Vou lá. E ele foi lá. E o que tinha acontecido? Uma irmã jovem, de 18 anos, começou a orar. E logo começou a orar mais alto, e logo começou a gritar, falando, glória a Deus, e é o Senhor, e sei lá. E outro jovem começou a chorar. Outro caiu no chão chorando, pedindo perdão pelos seus pecados, com convicção de pecado. E começou a haver um tumulto, um desordem. E acho que isso era muito errado. Falou ele, isso não é a casa de Deus. Na casa de Deus, há ordem. Pronto, começou a tentar calar os jovens, e os jovens ninguém conseguia calar eles. Aí ele ficou muito bravo. E saiu, ele conta, é uma história que ele conta. Saiu, parou lá na porta, olhando para isso, e agora o que eu vou fazer? Isso está muito errado. Como paro isso? Não consigo parar. Aí começou a orar. E o Senhor falou para ele, por que você está apagando meu espírito? Ele sentiu uma humilhação tão grande no coração. E caiu de joelhos. E se arrependeu. E esse dia, um grande avivamento despertou nessa igreja. Esse é o Espírito bendito de Deus. Aí está você tentando de converter os jovens. Fazendo de tudo. Alguns crentes até arrumam qualquer coisa para manter entretenidos os jovens. Para que eles não vão embora no mundo. Tá? Não é? Aí você faz uma coisa, faz outra, faz isso, faz aquilo. E parece que nada acontece. Mas um dia, o bendito Espírito visita aos jovens. Você não faz nada. É Ele. E Ele traz arrependimento, convicção, salvação. Eles caíram arrependidos, ajoelhados, sentindo a contrição, constrangidos pelos seus pecados, mas ao mesmo tempo vendo a salvação e o amor de Deus para com eles. Essa é a obra do bendito Espírito Santo. Eu me pergunto, quanto do que nós fazemos com tanto esforço e com tão pouco resultado seria diferente se nós fôssemos visitados pelo bendito Espírito Santo de Deus? Quanto mudaria? Quanto? Isso que está acontecendo aqui. Veja o cenário. Aquele tumulto, as pessoas correram. O que está acontecendo? Olha, essas pessoas estão doidas. Umas estão gritando, outras estão pulando, outras estão gritando das grandezas, das maravilhas de Deus. E aí começaram a falar entre eles. Alguns disseram, eles estão bêbados. Esse é o ponto. Não dá para pensar outra coisa. Aí, então, Pedro se pôs de pé e falou, não, parei. Eles não estão bêbados.
porque são as 9 da manhã. Como poderiam estar bêbados? Não. O que aconteceu? E veja comigo como responde Pedro. O que realmente aconteceu é o versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, disse Deus, que derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Irmãos, essa é a grande promessa messiânica. Se você for um israelita, você entenderia a grandeza das palavras de Pedro. Porque os israelitas sabiam que nenhum deles tinha direito ao Espírito Santo de Deus. Como poderia o Espírito Santo ser derramado sobre mim, que sou uma pessoa comum? Nunca aconteceu isso antes. Mas o profeta Joel profetizou tantos anos atrás, 700 anos atrás. Um dia, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esses serão os dias do Messias. Os dias em que o Messias reinaria sobre toda Israel. E os dias em que Deus visitaria seu povo e moraria com seu povo. E por isso o Espírito Santo seria derramado sobre todos eles. E então Pedro se pôs de pé e falou assim: esses dias chegaram. Esse é o cumprimento da profecia de Joel. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É isso que está acontecendo. E veja como ele explica. Versículo 22. Por que aconteceu? Qual que é a explicação da vinda, do derramamento do Espírito Santo nesse dia? Qualquer explicação. Veja. E acontecerá. Desculpa, 22. Varões israelitas. Ele explica agora. Ouvi estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais que Deus fez por meio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e prévio conhecimento de Deus, prendestes e matastes por mãos de iníquos, crucificando, ao qual Deus ressuscitou. Soltas as ânsias da morte, porquanto era impossível que fosse retido por ele. Gostaria que os irmãos imaginassem o contexto. 40 dias antes, esse Jesus de Nazaré tinha sido crucificado pelas autoridades romanas por causa da pressão que fizeram sobre eles os principais sacerdotes, o Sinédrio, e todo o povo tinha pedido que ele fosse crucificado. Essas mesmas pessoas estão aí agora, ouvindo o que Pedro está falando. Pessoas que rejeitaram a Jesus Cristo e o crucificaram como o pior dos criminosos sobre uma cruz romana. E Pedro se coloca de pé e fala para essas mesmas pessoas. Vocês sabem muito bem o que aconteceu, né? Vocês conheceram Jesus de Nazaré? Aquele varão aprovado por Deus. Vocês foram testemunhas de todos os sinais que ele fez, que demonstravam com toda certidão que ele era o Filho de Deus. Mas mesmo assim vocês o rejeitaram. Ainda não apenas o rejeitaram, mas o crucificaram. Como se fosse o pior dos criminosos. O Filho de Deus. Mas isso não aconteceu apenas porque vocês queriam que ele morresse numa cruz. Isso aconteceu porque lá na eternidade, Deus, o Pai, determinou que isso acontecesse. Senão, isso nunca poderia ter acontecido. Mas, isso não acabou aí. Porque ele diz, versículo 24, ao qual, mas a ele, faz 37 dias atrás, o Pai, Deus, o ressuscitou dentre os mortos. Esse é o testemunho de Deus. O Pai o ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo. E nós vimos e somos testemunhas de ele ressuscitar dentre os mortos. Esse é o testemunho dos apóstolos, a ressurreição do Filho de Deus. Isso significa que Deus mesmo deu a sua aprovação à vida de Jesus Cristo e a sua morte na cruz. Por isso ele foi ressuscitado. Veja agora o versículo 32. A este Jesus ressuscitou Deus, do que todos nós somos testemunhas.
Assim que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Então o que diz Pedro? Muito bem, esse é Jesus que vocês mataram. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Agora, nós que estamos tão longe na história desses eventos, desses fatos que aconteceram, podemos dizer muito, olhar para trás e não entender a força do que está falando nesse instante, Pedro. Mas Pedro está dizendo, esse Jesus, o mesmo, esse, Deus o ressuscitou, está vivo. Agora, como você poderia ser convencido de um testemunho assim? Pensa um momento. Eles viram Jesus crucificado, mas nenhum deles viu Jesus ressuscitado entre os mortos. Apenas os 12 e alguns irmãos viram Jesus ressuscitado. Mas algo mais, muito mais está acontecendo. Por quê? Porque não é apenas o testemunho de Pedro, de João, dos apóstolos, é o Espírito Santo que está dando testemunho. E trazendo esse testemunho ao coração desses homens corruptos. Esse coração entenebrecido, nas trevas, esse coração depravado deles. Nesse coração, o Espírito Santo está dando testemunho. E esse testemunho é tão forte, é tão poderoso, que eles não conseguem resistir à força do testemunho do Espírito Santo. O coração deles começa a sentir-se constrangido. Eles começam a ver o horror do seu pecado. O que eles fizeram? Mataram o Filho de Deus. Essa constrição de pecado entra profundamente. Eles veem que realmente Jesus era o Filho de Deus, que eles realmente mataram o Filho de Deus, mas eles conseguem ver, pelo poder do Espírito, que realmente Jesus estava vivo. É isso que traz o Espírito Santo. Irmão amado, por que você crê em Jesus Cristo? Será por acaso que você se convenceu intelectualmente de que Ele é o Filho de Deus e tudo mais? Todos os argumentos, as razões e tudo mais? Ou porque em algum momento você viu no coração que Ele está vivo? Só o Espírito Santo pode fazer isso por nós. E aí estava acontecendo, nesse mesmo instante. O Espírito Santo estava fazendo isso quando Pedro pregava. Mas ainda há mais do que isso. Veja o que diz o versículo 33. Assim que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e... Então, qual que é a explicação do que está acontecendo? Você lembra? O Senhor Jesus estava, no último instante, estava sobre o Monte das Oliveiras e Ele foi levantado na vista deles e sumiu da vista deles. Uma nuvem ocultou Ele dos seus olhos. E nunca mais o viram nesse mundo. O que aconteceu depois? Quem sabia o que tinha acontecido com o Senhor depois disso? Ninguém sabia. Claro, o Senhor tinha falado que Ele ia voltar para a glória do Pai, mas ninguém sabia o que iria acontecer com o Senhor, o que aconteceu realmente. Mas quando o Espírito Santo veio, Ele trouxe conhecimento do que tinha acontecido. E eles então souberam o que realmente tinha acontecido. O Pai tinha exaltado o seu Filho por acima de todas as coisas e assentado o seu Filho à sua direita. E o Espírito abriu os olhos deles e eles viram que o Senhor Jesus estava exaltado no trono sobre todas as coisas, porque o Espírito, irmãos, veio para dar testemunho de Jesus Cristo. Quem fala de Cristo, quem revela Cristo, porque o deleite do Espírito, o foco do Espírito é revelar ao Senhor Jesus Cristo à igreja. Tudo que Ele fala para a igreja é Cristo. Ele que tem a falar o Espírito? Ele dá testemunho de Jesus Cristo. Testemunho da sua morte, da sua ressurreição, da sua exaltação na direita do Pai. E então é porque o Espírito veio que eles conseguiram ver que isso tinha acontecido. Para os judeus, o Espírito significava o início da era messiânica, quando o Messias reinaria sobre Israel. Mas é que tinha acontecido uma coisa muito maior. Não era apenas o governo do Senhor Jesus sobre Israel, era o governo sobre todas as coisas. E por isso Ele enviou o Espírito Santo de Deus. O Espírito é a prova de que Ele está exaltado na direita de Deus sobre todas as coisas, como Rei e Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. E esse é o testemunho que o Espírito traz. Por isso o Espírito Santo foi derramado. Se eu for, vou-lo enviarei.
E isso que ele fez. Bendito seja o Senhor. O Espírito trouxe para nós a realidade plena da pessoa de Cristo, morta, ressuscitada e exaltada e entronizada. Ele trouxe para a igreja. E nesse instante, a igreja foi unida pelo Espírito com sua cabeça no céu, com o trono de Deus, para andar na terra nesse poder e nesse testemunho. Então, as pessoas que ouviram isso, veja o capítulo, já falamos disso, mas vamos ler, versículo 37. Ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, e agora? E aos demais apóstolos, e agora? Que faremos? Varões amados, o que faremos agora? O que nós fizemos é terrível. Nós matamos o Filho de Deus. Nós fizemos uma coisa terrível. Mas o Pedro falou, mas sabe o que? Ele morreu por vós. É por vós que ele morreu. É por ele, é por vós mesmos, vós, os pecadores que o mataram, que ele morreu. Portanto, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E volto a enfatizar, porque para vós é a promessa, e para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E veja então duas coisas aqui. Primeiro, a primeira promessa é a salvação, de graça para todos. Vocês creem no Senhor, vocês têm salvação, perdão dos pecados, arrependimento e serão salvos. Mas o segundo, receberão a promessa do Espírito. Porque, irmãos, todas as promessas que Deus faz, todas, estão reunidas em apenas uma promessa. A promessa do Espírito Santo. Porque essa é a maior de todas as promessas feitas por Deus. E nela estão reunidas todas as promessas de Deus. E por isso se fala da promessa. A promessa do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito é dado, nele tudo nos é dado. Tudo. Porque a plenitude de Cristo vem para nós no Espírito. Tudo que é de Cristo nos é dado no Espírito, se torna nosso por experiência. Tudo. O Espírito faz real todas as coisas de Deus para nós. E quando o Espírito foi enviado, ele foi enviado para nos trazer a plenitude das riquezas de Cristo. E trazer a nossa experiência, essa plenitude. O Espírito que traz a realidade das coisas divinas. E apenas por meio dele nós somos participantes dessas coisas. Muito bem. Mas aí não terminou. Vamos ver algumas características, então, de uma igreja que está sendo vivificada pelo poder do Espírito Santo. Quais são essas características? Veja, essas pessoas foram batizadas, foram inseridas na igreja pelo poder do Espírito Santo, foram batizadas no corpo de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Tudo isso acontece pelo poder do Espírito Santo. E veja agora o versículo 42. O que eles faziam? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra perseverar aqui é muito importante. Perseverar significa constantemente, de uma maneira constante, dedicada, devotada, sem desistir, sem esmorecer, continuamente. Eles faziam estas coisas. Porque esse é o sinal de que estamos despertos pelo poder do Espírito. Quando nós começamos a esmorecer, a nos esgotar, achar que as coisas da vida da igreja são cansativas, vamos dizer assim, nos cansa, já não temos interesse, o nosso foco está em outra parte. É um sinal de que o Espírito está apagado nas nossas vidas. Porque quando o Espírito Santo está ativo, governando as nossas vidas, ele produz esse profundo desejo de perseverar nas coisas que nós vemos aqui. Quais são? 4 coisas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. 2:42. 4 coisas. Quer dizer, o Espírito produz em nós uma fome ardente de estas coisas. Esse é o sinal do Espírito de Deus atuando nas nossas vidas. As coisas divinas, as coisas celestiais se tornam essenciais para nós, se tornam reais para nós. E tudo demais imediatamente perde o seu valor. Característica do Espírito Santo. Porque ele faz real o que para nós normalmente não é
real. Por isso, um grande servo de Deus falava assim: o que é um despertamento espiritual? O que é um avivamento? Um derramamento do Espírito Santo? Simples. Ele diz: é a intensificação das coisas de Deus na nossa experiência. O que para nós era, falamos do Evangelho, falamos do Senhor Jesus Cristo, falamos do sangue do Senhor, falamos da obra do Senhor, de tudo que Ele fez por nós, da expiação, e são coisas que nós podemos repetir, mas não tem impacto em nossa vida diária. Mas quando o Espírito Santo está ativo e presente, e nos acorda, e nos desperta, e nos vivifica, essas coisas se tornam reais, intensamente reais para nós. E isso faz o Espírito Santo. Por isso, perseverava. Fome, sede ardente pela palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus. É a palavra do Evangelho. É aquilo que os apóstolos ensinavam e pregavam para a igreja. E o que eles ensinavam e pregavam para a igreja naqueles tempos benditos? Apenas uma coisa. E todos os dias, Atos 5:42, e todos os dias no templo e pelas casas, o que eles faziam? Eles pregavam e ensinavam Jesus Cristo. Quer dizer, a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Esse era o grande tema deles. E disso eles falavam, de Cristo, de Cristo, de Cristo. E quem colocava essa fome, essa ardente fome, desejo de ouvir e alimentar-se da palavra? O Espírito Santo de Deus. Amém? Se não, todos os grandes despertamentos espirituais na história da igreja aconteceram dessa maneira. Fome pela palavra de Deus. A palavra que era ouvida e as pessoas ficavam achando que o pregador era muito longo, estava falando muito. Eu tenho um compromisso, o almoço está me esperando na casa e o pregador continua e não para mais. Entende, né? Ou a reunião está muito longa, os cânticos são muitos, e assim, estamos assim. Estamos na reunião porque, claro, estamos aí. Mas o nosso coração está tão longe, está frio, está apagado. Mas quando o Espírito está, a reunião, você nem sabe como terminar. Sabe como começou, mas como vai terminar essa reunião, ninguém sabe. Esse é o Espírito Santo de Deus. Irmãos amados, fome pela palavra de Deus. Segundo, comunhão uns com os outros. O Espírito Santo, nós falamos que cada pessoa da Trindade tem uma obra própria, que o identifica como própria. No último versículo de 2 Coríntios está a famosa doxologia, o amor do Pai. O que é característico do Pai é o amor ágape. Esse é o próprio do Pai. Por isso nós falamos que o Filho vem nos revelar o amor do Pai. E no Filho o característico é a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça quer dizer o amor que se torna dádiva imerecida, amor imerecido, compaixão imerecida, salvação imerecida, redenção imerecida. Tudo isso é a graça do Filho, Jesus Cristo. E esse mesmo amor do Pai e essa graça do Filho no Espírito se torna a comunhão do Espírito Santo de Deus. Porque o que é próprio do Espírito é a comunhão. E isso vem de lá, vamos dizer assim, da terra bendita da Trindade. Desde a eternidade, o Pai e o Filho moram em uma santa, perfeita, íntima, gloriosa, mas além do pensamento humano, comunhão. Pai e o Filho. O Pai e o Filho eternamente estão em intimidade, face a face, eterna comunhão. E essa comunhão do Pai e do Filho se realiza no Espírito Santo de Deus. Portanto, a bendita pessoa do Espírito é o Espírito eterno da comunhão e do Pai e do Filho. Essa interação de amor infinita que nós nem podemos compreender, que acontece no Pai, entre o Pai e o Filho, acontece na pessoa do Espírito Santo de Deus. É essa a comunhão eterna do Pai e do Filho que Ele traz para a vida da igreja. A nossa comunhão é santa, santa,
Porque a comunhão do Espírito Santo de Deus, o característico do Espírito é que ele derrama o amor do Pai nos nossos corações. Não uma questão mental, intelectual, é uma experiência. Você percebe esse amor, você faz consciente desse amor, sabe que é amado pelo Pai e também começa a amar aos irmãos. Você não precisa se esforçar para isso. Quando você realmente recebe esse derramamento de amor do Espírito, você vai ver, você começa a sentir necessidade dos irmãos, amor pelos irmãos, carinho pelos irmãos. Nós que viajamos tanto, pela graça do Senhor, chegamos em contextos tão diferentes, irmãos que culturalmente são totalmente diferentes de nós, culturas, costumes, tudo diferente. Mas chega lá e você sente automaticamente o mesmo amor, a comunhão do Espírito Santo de Deus. Perseveravam na comunhão. Você gosta de estar em comunhão com os irmãos? Anseia a comunhão com os irmãos? Ou você fica chateado com a comunhão com os irmãos? Está muito longo esse assunto. Mas o Espírito Santo produz isso. Você pode ver logo. Os irmãos queriam estar juntos o dia inteiro. Todos os dias estavam juntos, estavam unânimes. Buscavam estarem juntos, sempre juntos. Por quê? Porque é isso que produz o Espírito Santo de Deus. Comunhão. Essa comunhão é aquela que nos tece no corpo de Cristo, nos faz um corpo. Ele une membro com membro no corpo de Cristo, cria as ligações, os ligamentos, ele cria as uniões, as juntas que unem membro com membro no corpo de Cristo. Essas juntas são santas, porque são criadas pelo Espírito Santo de Deus. E por isso, Efésios capítulo 4, capítulo 5, o apóstolo vai dizer, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como podemos entristecer o Espírito? Quando existem entre nós amarguras, raivas, brigas, dissensões, separações, divisões, tudo isso traz tristeza ao Espírito Santo de Deus. Porque isso está contra a comunhão do Espírito Santo de Deus. Perseveravam na comunhão, uns com os outros. Terceiro, perseveravam no partir do pão. Hoje nós tivemos uma ceia do Senhor muito preciosa. Ouvimos a palavra de Deus. Eu não vou explicar muito mais da ceia do Senhor, mas apenas colocar um ponto a respeito do Espírito Santo na ceia do Senhor. A Escritura diz no capítulo 4 de João, quando o Senhor fala com uma mulher samaritana, ela faz uma pergunta. Ela diz, me parece que você é um profeta. Então, preciso de uma resposta. Em que monte nós devemos adorar a Deus? Quer dizer, onde está a verdadeira casa de Deus? Essa é a pergunta. Onde fica a verdadeira casa de Deus? Porque para os samaritanos, a verdadeira casa, o lugar de adoração, o lugar onde os homens se encontram com Deus, estava lá no Monte Gerizim. Eles construíram, no passado, um templo rival do templo de Jerusalém, no Monte Gerizim. E esse templo foi destruído pelos judeus no ano 165 a.C. E eles ficaram com uma raiva dos judeus desde lá até o tempo de Jesus. Por essa razão. Mas eles achavam que esse era o verdadeiro lugar da casa de Deus. E ela pergunta, então, qual que é a verdadeira casa se você é um profeta, Senhor? Ele diz, olha, na verdade já não tem importância. Desde agora, tanto faz. Porque, crê, mulher, que a hora vem, e a hora já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A casa de Deus serão os homens. O verdadeiro templo serão os homens. Deus morará neles no espírito. E em espírito e em verdade, em realidade, eles adorarão. Não mais na sombra da casa, daquele Velho Testamento, mas em espírito e em verdade. E isso significa, para que você entenda a ideia, diz Pedro que nós somos casa espiritual. E somos edificados como uma casa espiritual. A casa para a morada de Deus no Espírito. E somos edificados porque a casa de Deus, o templo de Deus, quem ministravam aí, adoravam a Deus na casa, eram os sacerdotes. Como? Através de sacrifícios. Existiam muitos sacrifícios que especificavam exatamente como Deus devia ser adorado. Holocausto, ofertas pela paz, ofertas pela culpa, ofertas pelo pecado e assim por diante. Tipos de sacrifícios. Todos esses sacrifícios foram realizados em Cristo e cumpridos em Cristo. Portanto, não é mais preciso, necessário oferecer esse tipo de sacrifícios.
Mas ainda, o Novo Testamento nos diz que quando nós chegamos para a casa de Deus, nós nos tornamos adoradores. E quando nos reunimos em torno à mesa do Senhor, o que estamos fazendo? Oferecendo sacrifício. Não mais um sacrifício como aquele que ofereceu Cristo, mas reunindo em torno ao único sacrifício que eternamente agradou o coração do Pai. E nós apenas estamos adorando a Deus através desse bendito sacrifício. Somos os verdadeiros sacerdotes que ministram na casa de Deus e oferecem a Deus sacrifício de louvor e adoração. E isso tem a ver com o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito quem nos sacerdotes da casa de Deus ministra adoração a Deus. Portanto, perseverava na adoração. O partir do pão, se você pergunta, o que é essencialmente o partir do pão? É um momento supremo de adoração da igreja. Para Deus, para o Pai, para o Filho, através do Espírito Santo. E eles perseveravam no partir do pão. E quarto, perseveravam nas orações. O que é a oração? Intimidade, falar, relação com Deus. Se o Espírito Santo não está atuando, agindo realmente, presentemente, se nós não estamos experimentando o poder vivificador do Espírito Santo, nossa oração será sempre muito fraca e sem vida. Mas quando o Espírito está presente e agindo, atuando na igreja, a oração se torna real, viva, porque Ele nos faz tocar a realidade do céu. Através do Espírito nós estamos unidos ao trono dos céus. Através do Espírito nós estamos falando com Deus e Deus conosco. Através do Espírito a oração se torna uma realidade viva na experiência da igreja. Por isso sempre a oração vem antes, durante o derramamento do Espírito Santo de Deus. Ele nos faz perseverar nessas orações. Comunhão, intimidade com Deus. Estou resumindo muito, mas porque já precisamos encerrar. Mais duas coisas que aconteceram. Veja comigo, capítulo 2, versículo 43. Veja o que diz. E em cada pessoa sobreveio temor. Sabe por quê? Sabe o que é esse temor que aparece aqui? Os irmãos que gostam, e nós precisamos estudar o passado da igreja, a história da igreja, as obras poderosas do Espírito na história da igreja. Sempre que o Espírito está agindo de uma maneira especial, visitando a igreja, sabe o que acontece? Sempre, o temor de Deus aparece na experiência dos homens. Temor é o senso da proximidade de Deus. Tão real que as pessoas não conseguem resistir a esse senso da proximidade de Deus. Temor de Deus. Um temor santo, algo que você não pode expressar com palavras. Não tem palavras para expressar isso. É uma experiência. Deus está aqui. E o temor invade o coração, porque é um temor primeiro de assombro, da majestade, da imensidão de Deus. Segundo, um temor de reverência. Deus está aqui. Terceiro, temor porque somos pecadores. E nós reconhecemos o nosso pecado. Minha irmã, hoje pela manhã, me falava isso. Quando nós precisamos de duas coisas. E isso que faz o Espírito, ele nos convence de quão pecadores somos. Mas também nos convence de quão amados somos. Duas coisas faz o Espírito. A presença de Deus. O senso da presença de Deus. Deus já não é mais um Deus ausente. Nós falamos dele, conversamos sobre ele, pregamos sobre ele, mas ele parece estar ausente. Ele se faz presente, real. Ele está aqui, está perto. E esse senso nos invade. E sentimos esse senso, temor, sobreveio. E não apenas para os crentes. As pessoas do mundo também percebem isso. Eu lembro que durante chamado segundo grande avivamento nos Estados Unidos, um irmão chamado Charles Finney foi usado pelo Senhor naquele segundo grande avivamento. E se conta que quando ele chegava, por exemplo, a pregar em algum povo por aí, ele estava pregando e as pessoas passavam de cavalo naquele tempo, passavam 50 quilômetros do povo e sem saber por quê, sentiam o peso da glória de Deus. Eles nem sabiam, eram mundanos, nem sabiam o que era isso, mas o peso era tão grande que caíam no chão
chorando e orando e se arrependendo dos seus pecados. Sobreveio temor a toda pessoa. O senso da glória de Deus descia sobre essas pessoas e sentiam que Deus estava perto, aí. E isso mudava tudo. E isso o que era a normalidade da vida da igreja. Você pode continuar lendo e vai ver isso. Quando Ananias e Safira quiseram mentir para o Senhor. Mas o senso da presença, da glória do Espírito é tão forte neles, que eles caíram mortos por tentar mentir ao Espírito Santo de Deus. Deus está aqui. E se você está na presença direita, não é apenas imaginação, é real. Deus está conosco. Você poderia mentir diante de Deus. Muito perigoso. E isso que estava acontecendo, Deus estava aí. E por isso Ananias e Safira caíram mortos. George Whitefield, grande pregador do primeiro grande avivamento lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, estava pregando o evangelho para uma multidão de pessoas. Abriu aquele texto, porque está estabelecido que os homens morram apenas uma vez e depois disso, o juízo. Lembra daquele texto, Hebreus? Ele leu aquele texto e se ouviu um grande grito lá, enorme grito. Foram ver, uma pessoa caiu morta. Tumulto, sacaram essa pessoa, tiraram fora essa pessoa. Ele leu novamente o texto, outro grande grito, outra pessoa caiu morta. Isso está acreditado, assim foi que aconteceu. Tiraram fora essa pessoa, novamente leu, outra pessoa caiu morta. Se ele continuava lendo o texto, não ficava ninguém aí. Senso real da presença de Deus. Estamos diante de um Deus verdadeiro, vivo, infinitamente santo, mas também infinitamente amoroso, que nos ama. Sobreveio o temor a toda pessoa. E milagres, maravilhas eram feitas pelos apóstolos. E, último, vou acabar por aqui, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Quando nós lemos essas passagens, podemos pensar duas coisas. Esses irmãos estavam tão emocionados que estavam vendendo as coisas, compartilhando. Não era emoção, irmão. Isso aqui não é emoção. Emoção não é isso. Isso aqui é a realidade do céu sobre a terra. Quando o céu desce de tal maneira que toca na terra, a realidade do céu se faz tão real na consciência dos homens, que eles percebem que esse mundo não tem valor nenhum. Sabe por que nós ficamos tão agarrados das coisas do mundo? Por que somos tão pouco generosos? Porque o mundo é aquilo que é real para nós. E as coisas celestiais não são reais para nós. Mas quando elas se tornam reais pelo Espírito, você percebe que tudo que você tem nesse mundo não é nada. Estou falando sério, não é nada no sentido que você nem deseja mais essas coisas. E por isso os irmãos repartiam. Que outra coisa você faria com essas coisas? Essas coisas não são minhas, são do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. E eles traziam e repartiam para todos os irmãos. O Espírito Santo estava entre eles. Deus estava com eles. O céu mesmo estava atuando sobre a terra. Generosidade. Faz parte sempre das visitações do Espírito Santo. De Deus. Comiam juntos com alegria, singeleza de coração. E louvavam a Deus, tinham simpatia de todo o povo. E todos os dias, e aqui está o final, o que acontecia? O Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quando a igreja está encendida, acesa como uma lâmpada do testemunho de Deus pelo Espírito, irmãos, esse testemunho atrai aos homens desse mundo. Veja o que está acontecendo, vida, realidade. Deus está presente. As pessoas estão esquecendo do seu egoísmo, da sua egolatria, do seu egocentrismo, que é a norma, é a lei do mundo. Mas aqui tem pessoas que esquecem delas mesmas, que amam de verdade. Como isso não vai ser atrativo para esse mundo em trevas? Elas olhavam para isso e começavam a desejar isso, a ouvir a palavra, ouvir o Evangelho, e estavam sendo salvas.
o testemunho de Deus. Quem pode fazer isso por nós? O Espírito Santo. E nós que precisamos? Precisamos pedir que o Espírito Santo nos visite novamente. Nos visite novamente. Que Ele visite a sua igreja, visite a sua casa. É isso que está aí naquele salmo, Senhor. Senhor, restaura-nos. Faz resplandecer o teu rosto e nós seremos salvos. Nós precisamos que o Espírito traça arrependimento nos nossos corações, que o que nós achamos de normalidade, e não é normalidade, nós precisamos ver isso pelo Espírito Santo e sermos constrangidos pelo Espírito, para desejar uma vida mais alta. Não pensar que o que nós temos é tudo o que há. Irmãos, não temos nem um mínimo do que há ainda esperando por nós. Pensar que a nossa experiência cristã é tudo o que há. Não é tudo o que há. Existe muito mais. Vai lá, leia a vida dos grandes santos de Deus, o que eles experimentaram de Deus, as glórias que eles experimentaram de Deus. E você vai ver que existe muito mais do que nós pensamos disponível para nós em Cristo, através do poder do Espírito Santo de Deus. E é isso que Ele quer trazer para a nossa vida. Podemos nos colocar nas mãos do Espírito, honrar o Espírito Santo, reconhecer que Ele é realmente quem nos traz a vida, a força, o poder, a capacidade e tudo quanto precisamos de Cristo, as nossas vidas e a nossa experiência. Reconhecer que nós precisamos honrar a sua bendita pessoa entre nós. Que o Espírito Santo venha nos vivificar, despertar. Despertar. Alguns irmãos falam assim: irmão, meu coração está frio, o que eu vou fazer? Bom, você não vai fazer nada. Você tem que ajoelhar e pedir ao Espírito Santo vivificar seu coração, porque Ele tem o poder de vivificar os nossos corações. É para isso que Ele vem nesse mundo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Bendito Pai Celestial, nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos sobre Teu bendito Espírito Santo, como Ele veio nesse mundo, como Ele trouxe essa glória, essa realidade, essa presença da Tua bendita pessoa e a bendita pessoa do Teu Filho na experiência da igreja. E como a igreja nasceu aqui naquele tempo, investida de poder, investida de glória, investida da Tua presença nesse mundo. Quanto nós precisamos novamente sermos vivificados pelo Teu Espírito, visitados pelo Teu Espírito, visitados nos nossos corações, nas nossas vidas pessoais primeiramente, visitados na frieza das nossas vidas, na indiferença das nossas vidas, visitados para sermos vivificados, renovados, trazidos de novo para essa experiência de amor íntimo, comunhão íntima, realidade íntima, caminhar íntimo com Deus, onde Deus se torna a realidade suprema, presente das nossas vidas. Quanto precisamos, Espírito Santo de Deus, que seja derramado sobre nós, novamente, como aqueles irmãos que voltaram a orar lá, e novamente aquele vento veio sobre eles e foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. Visita a tua igreja, traz constrangimento, traz arrependimento, traz desejo pelas coisas de Deus. Vivifica os nossos corações que estão apagados, frios, às vezes, por vezes até mortos, tão agarrados das coisas desse mundo, dos interesses desse mundo, dos desejos desse mundo, das exigências desse mundo, dos nossos trabalhos, das nossas empresas, dos nossos famílias, até os nossos filhos, Senhor. Tudo isso nos agarra nesse mundo. E nós nem temos desejo nem tempo para Ti, Senhor. Para as coisas que são eternas, que são para sempre, que nunca morrem. As coisas que têm valor realmente. Porque nada mais tem valor nesse mundo. Mas nós estamos tão cegos. Estamos como aquela igreja que achava que era rica, que não precisava de nada. E na verdade não tinha nada e precisava de tudo. O Senhor nos visita novamente. Nos visita, Senhor, com Teu Espírito Santo. E derrama Teu Espírito na nossa vida, nas nossas casas, nos nossos filhos, nas nossas filhas.
Nós temos orado tanto por nossos filhos, desejando que eles se voltem para ti, mas ouvimos que teu Espírito tem o poder de voltar eles, o coração deles para ti. Nos visita, Senhor, trazendo a realidade das coisas eternas e divinas, a nossa experiência, pelo teu Espírito Santo. Fazendo com que este mundo perda a atração que tem sobre nós. Quebrando as cadeias, as correntes que apressam os nossos corações. Tantos tipos de correntes que apressam os nossos corações nesse mundo, que elas possam ser quebradas pelo Teu Espírito Santo. Quebradas, Senhor. Que Teu Espírito penetre nas trevas dos nossos corações, ilumine os nossos corações. Possamos voltar-nos de Ti, a Ti de todo o coração, porque nós queremos viver essa vida de plenitude, na Tua presença, na Tua glória. Nós te pedimos isso, que não seja apenas uma oração de hoje, Senhor, sino que Teu Espírito coloque um desejo de Te buscar e de Te achar. Que assim seja, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Espero, minha alma, que o Senhor fará. Descansa enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu alto confiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar, mas Deus, não demores, vem me moldar. Dá-me nova canção